Gostei. Boa tarde, o meu nome é Randall. E o meu é Ana Paula. A gente está aqui para apresentar o trabalho de história. Qual é o seu nome e o que você faz? Meu nome é Cipó, é um termo de origem tupi. É a denominação genérica de todas as plantas trepadeiras que pendem sobre as outras. E eu herdei esse codinome no mundo da capoeira. Sou contramestre, hoje tenho meu próprio grupo e atuamos mais consistente aqui em São Sebastião, mas temos também algumas outras ramificações aí por todo o país. Quando e por que você começou a entrar nesse ramo da capoeira? Em 91, quando eu iniciava, meu alcoolismo já se expandia por essa época. Eu iniciei a capoeira, porém, o mundo do alcoolismo não me permitiu que eu desse continuidade. Então eu retornei somente em 2000, vindo morar aqui em São Sebastião, ao ter contato com o grupo do CDF Capoeira, que mais tarde, por não encontrar a metodologia, a filosofia e todo o compromisso com a classe pobre que eu sempre almejava, a gente acabou se distanciando, eu e mais um colega, e fundando aí a Escola Cultural Espírito de Liberdade, que tem aí feito um belíssimo trabalho durante todos esses anos. O que é para você e para os seus alunos a história e a arte da capoeira? A capoeira para nós é um mecanismo de libertação, não só enquanto pessoa, mas também enquanto sistema, e tem aí oferecido subsídio para construir uma sociedade livre, justa e igualitária. Tem proporcionado também a possibilidade de corrigirmos a história oficial, que tem aí disseminado uma série de hipocrisias, tem transformado bandidos em heróis, heróis em bandidos, e tirado o direito do povo brasileiro de conhecer sua própria história, sua própria identidade, valorizar os costumes e tradições que deveriam ser postos em todos os núcleos de ensino como prioridade, mas lamentavelmente, por sofrer fortes preconceitos e discriminações ao longo do século, hoje é muito pouco aceito na nossa sociedade, mas o nosso grupo tem feito esse diferencial quando procura resgatar, proteger e difundir as riquezas culturais brasileiras, valorizando até mesmo a fitoterapia, que é cura com erva, hidroterapia, que é cura com água, geoterapia, que é cura com barro, procurando aí libertar a nossa gente das dependências capitalistas, principalmente da indústria farmacêutica. E o que tem presenciado no mundo da capoeira? Nós temos presenciado alguns fatos que para nós é motivo de alerta, né? Não só de vergonha, mas também de alerta. Onde a gente tem visto, por exemplo, Manuel dos Reis Machado, mestre Bimba, foi quem introduziu a capoeira regional, né? O seu pai morrer em situações lamentáveis, ter muito pouco amparo, muito pouco prestígio junto aos poderes públicos, mesmo fazendo um belíssimo papel na legalização da capoeira, foi proibido em 1890, e em 1945, quando liberado junto à pessoa de Getúlio Vargas, mas lamentavelmente morreu na miséria, no interior do Goiás, pelo pouco prestígio que os poderes públicos davam para ele na Bahia. E um fato pior é o mestre Pastinha, o mais digno representante da capoeira Angola, rodou o mundo conduzindo essa arte e a disseminando, porém morreu num asilo cego e com sérios problemas, em estado de absoluta miséria. Mas também temos presenciado coisas boas, como eu, por exemplo, psicótico, maníaco, depressivo, com uma série de complicações sociais, preso e gerado uma série de outros fatores negativos. Mas mais tarde eu fui conscientizado, fui devolvido ao seio da sociedade, fui devolvido ao mercado de trabalho, me profissionalizei, e me habilitei hoje a constituir uma família e conduzir um grupo com mais de 150 integrantes de uma forma altamente democrática, livre, solidária, fraterna e todos esses princípios colhidos aí da história do nosso povo. E você tem alguma história interessante na época que você falou do alcoolismo, quando você bebia? Sim, eu iniciei meu alcoolismo com 7 anos de idade, atravessei Com toda 7 anos? 7 anos de idade. E como foi? Criança ainda. Como que aconteceu? Criança ainda, num batizado, sempre que o garçom servia as batidas, a gente estendia a mão, às vezes pegava na própria mesa antes do garçom sair com ela. E eles te davam a bebida alcoólica numa boa? Criança, ninguém precisa dar nada, porque ele sempre cria meios e pega as escondidas. Mas o interessante é que desde que eu tomei o primeiro porre aos 7 anos de idade, o alcoolismo não parou de crescer e realmente tem provado que é uma doença progressiva, reflexiva, incurável, de terminação fatal. No meu caso, progredi muito rápido, porque a minha infância foi toda comprometida. Eu
passei boa parte do meu tempo na infância em delegacias, né? Minha mãe pagando prejuízos, seja por tentativa de homicídio, em brigas, confusões de modo geral, vandalismo, enfim. E parte da minha juventude também foi comprometida, conheci praticamente todas as EPs de Brasília. Fui expulso da Força Aérea por agredir o superior, fui preso. Mais tarde, almejei matar 2 oficiais e 2 sargentos. Ao ter a notícia que ia ser pai, desisti da ideia. Né? E a capoeira veio como um ponto crucial porque ela não me cobra ser simplesmente bom. Né? A capoeira me ensinou também, além de cuidar de mim para que eu possa cuidar dos outros, ela me ensina também que, além do cuidador precisar ser cuidado, né? Eu tenho que cuidar das outras pessoas de uma forma de alimentar espiritualmente, e a gente tem feito isso da melhor maneira possível, né? Não só na militância social, mas também dentro dos relacionamentos tecidos entre nós, né? Com metodologia e filosofia do nosso próprio grupo, e temos aprendido de uma forma interessante de venerar a Mãe Natureza, tirando o homem do centro do universo, valorizando todos os seres como igual, e assim construindo uma harmonia para que nós possamos ter uma vida útil e feliz. E além da capoeira, você procurou algum outro grupo de ajuda? Ou religião, alguma coisa assim? Bom, eu tenho alguma experiência da minha infância junto ao cristianismo, né? Eu tinha uma formação cristã, mas quando comecei a mergulhar no mundo da história popular e conhecer realmente muitas atrocidades serem denominadas vontades de Deus, a gente pôde perceber o quanto o cristianismo tem escravizado, o quanto ele tem matado, o quanto ele tem perseguido, o quanto ele tem oprimido, né? A gente busca, por exemplo, registros como a Inquisição e alguns outros registros como caça às bruxas, né? As cruzadas, e registros têm provado que tem matado bem mais gente do que o próprio nazismo, né? Que é considerado hoje um dos maiores genocídios da humanidade. Mas são fatos aí que talvez algumas oligarquias não permitem, né, e nem têm interesse em divulgar, mas aqueles que mergulham dentro da história e começam a conhecer alguns outros fatos, né, como Leonardo da Vinci proporcionou a muitos historiadores, a gente tem percebido que realmente o que liga a Deus é a ajuda e o amparo ao próximo, né, em uma sintonia e harmonia cada vez maior com a nossa natureza, dando um devido valor igualitário a todos os seres. Você citou pra gente que a primeira bebida alcoólica que você ingeriu, você tinha 7 anos. Na sua adolescência, a gente sabe que o adolescente sempre tem aquela curiosidade de experimentar mais alguma coisa. Você tentou se envolver em drogas? Olha, eu tive um ponto de amparo muito forte, que foi as experiências do meu avô, né, que chegou a passar fome, numa formação como vaqueiro, mais tarde veio se tornar um dos maiores fazendeiros do interior da Bahia. E ele insistia sempre na questão da honestidade, né? Então eram coisas que dignidade, honra e honestidade eram coisas que a gente nunca deveria abrir mão, né? Que o pobre já não tinha muito, né? E se não tivesse honestidade, dignidade e honra, ele não teria nada. Então eu sempre fui muito formado, muito focado nesses princípios, né? Embora o alcoolismo me conduziu aí por alguns reveses de vida, que me conduziu também a uma má conduta, com péssimos resultados, com péssimo comportamento, com um currículo altamente negativo. Mas dentro de mim ainda existiam alguns princípios, e um desses era não me envolver com droga porque estava associado à bandidagem, à vagabundagem, né? Então, embora não tenha muita distância, hoje eu sei que o álcool é uma droga talvez até pior do que as outras drogas de preferência que as pessoas fazem uso. Mas naquela época eu ainda tinha essa objeção, né, de não usar droga. Cheguei a usar lança-perfume e dar um bicozinho na maconha, mas com muita resistência. Graças a Deus não, de certa forma a gente pôde perceber que o alcoolismo foi o suficiente para a minha destruição e a minha dependência, me conduzir à margem da sociedade, e mais tarde a abstinência foi o suficiente também para me devolver ao seio da sociedade, ao mercado de trabalho, né, e hoje contribuir com vidas de centenas e milhares de pessoas. E nessa época do alcoolismo, você tem alguma história que você possa contar pra gente que não sai da sua lembrança? Bom, um dos marcos mais fortes são pessoas que eu esfaqueei, eu atirei, eu apedrejei, né? Pessoas que eu deixei praticamente à beira da morte, né? Eu tive no interior da Bahia essa semana e essas mesmas pessoas, quando me viram sóbrio,